minha tela, vocês. Beleza, vocês já estão enxergando a minha tela. Deixa eu tirar a minha imagem. Tá aqui. Bom, senhores, conforme eu disse, meu nome é João Medrado. Ó, apareceu mais alguém aí na sala, vocês liberam para mim o acesso? Deixa eu ver se eu consigo... a partir do momento que eu coloco, eu não consigo mais enxergar a sala. Enfim. Senhores, eu sou engenheiro eletricista de formação. Esse é o meu e-mail, eu vou disponibilizar depois para vocês. Toda troca de informação, eu vou pedir para vocês que todos os pedidos seus, todas as reclamações, dúvidas, enfim, eu não vou fazer pelo e-mail institucional, eu vou fazer pelo meu e-mail pessoal. E o motivo é muito simples. Eu raramente entro entro no e-mail. Eu ia falar um palavrão aqui, mas eu lembrei que a aula está sendo gravada. Eu raramente entro lá, enfim, são muitos os e-mails para fazer gestão, e acaba que eu tenho a minha tela aberta, esse meu e-mail pessoal, então para mim fica muito mais fácil. Vocês mandam para ele e eu vejo rapidamente, em questão de poucas horas, eu consigo visualizar, ao passo que no e-mail institucional eu entro uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, enfim. Então eu prefiro que todo o contato ele seja feito através do meu e-mail pessoal. Eu vou disponibilizar as aulas no portal, todo o material que tiver que ser disponibilizado, eu vou disponibilizar para vocês no portal. Na verdade, eu vou tentar fazer mais do que isso. Eu vou disponibilizar no portal, eu vou tentar mandar para vocês por e-mail e eu vou disponibilizar no grupo de WhatsApp. Que aí, de alguma forma, eu alcanço vocês. Eu sei que nem sempre vocês estão ligados, né, nas outras mídias, então talvez o grupo de WhatsApp eu alcance vocês de forma muito mais rápida e muito mais efetiva. Embora vocês tenham lá a obrigação de acessar o portal, acho que cotidianamente, parece que isso vale pontos, enfim. Mas, de qualquer forma, eu quero facilitar o nosso contato. Eu deixei um link lá no portal, lá na primeira aula, na pré-aula, para ser mais exato. Eu deixei lá um link para vocês entrarem no WhatsApp. E aí, evidentemente, tem gente que não gosta de grupos. Eu respeito isso numa boa. Quem não tiver afim, não precisa entrar. Conforme eu disse, eu vou disponibilizar o material em mais de um meio, exatamente para poder facilitar. Embora o grupo de WhatsApp ele vai ser bem mais rápido. Então, aqueles que quiserem, por favor, entrem lá no link e pertençam a esse grupo de WhatsApp. Eu tenho preferência por ele por causa da rapidez e da efetividade. O link está no portal, né? No AVA. Tá lá na primeira aula, na pré-aula, para ser mais exato. Aí vocês tá escrito exatamente assim, link para grupo de WhatsApp. Não, tudo bem, eu só estou perguntando porque muita gente ainda não está conseguindo acessar o AVA aí. Tá bom. Vocês são de uma mesma turma ou cada um vem de um canto? Bom, aqui não tá dando para ver o nome das pessoas que estão aqui não, mas acho que a maioria que acho que é do sexto período, né? E eu acho que dividiu a turma, né? Eu sou do oitavo. Pois é, eu tô com duas turmas de eletrotécnica. Aí aparece para mim uma turma do oitavo e outra turma do nono. E aí eu não sei exatamente quem é quem. Tem do sexto também. O meu é sexto. Também. Meu também é sexto. Não, tá bom. Então, eu vou pedir a vocês o seguinte, à medida que vocês entrarem no WhatsApp, vocês distribuírem o link para os demais colegas, porque aí quem não tiver acesso ao portal consegue ficar ciente das aulas, dos links das aulas e do material, porque eu vou postando tudo no grupo de WhatsApp até que vocês consigam ter acesso ao portal e aí vocês escolhem a maneira em que vocês vão entrar ou ter notícia da disciplina. Pode ser assim? Beleza. Então tá bom. Senhores, como é que eu espero conduzir essa disciplina? Então nós vamos ter hoje esse primeiro contato, eu vou falar o que é a disciplina de eletrotécnica,
e vou entrar num conteúdo que, na verdade, ele é um pouco periférico ao conteúdo principal, mas para que vocês entendam, né, a disciplina. Depois disso, eu vou passar alguns conceitos básicos para que a gente consiga sobreviver nessa disciplina. Então, eu vou falar um pouquinho de números de Euler, números complexos e entrar na questão do eletromagnetismo, o que ele é, como é que ele funciona, enfim, como é que esses equipamentos ou componentes elétricos se valem do eletromagnetismo para provocar algum tipo de efeito, e esses efeitos vão acontecer nesses componentes que são resistores, capacitores e indutores. Então, nós vamos ter que entender esses componentes, como é que eles funcionam, como é que eles se valem do eletromagnetismo para funcionar, e os efeitos que eles produzem, né, ao sentir a eletricidade e ao sentir o magnetismo. Antigamente, isso eram conteúdos distintos. Depois de um certo tempo, Maxwell disse que, na verdade, você não tem eletricidade e magnetismo, o que você tem é eletromagnetismo. É uma coisa só que vai se manifestar, ora como eletricidade, ora como magnetismo. O magnetismo ele pode gerar eletricidade, e a eletricidade pode gerar o magnetismo. Então, hoje, o que a gente trata é como eletromagnetismo. Então, eu preciso fazer uma revisão disso para que vocês consigam entender o princípio de funcionamento dessas coisas. E aí nós podemos alimentar esses três componentes, né, tanto com tensão contínua, ou tanto com tensão alternada. E, evidentemente, os efeitos eles variam conforme o tipo de tensão aplicada sobre eles. E aí nós vamos começar a entender, primeiramente, os circuitos resistivos, feito puramente com resistor. Feito isso, a gente entra com circuitos mais complexos, que são circuitos RLC, ou seja, resistor, indutor, capacitor. E aí, para a gente fazer cálculos de tensões, cálculos de corrente, nós vamos ter que nos valer aqui desses números complexos, para que a gente consiga calcular todos esses valores. E aí, então, eu entro na 6ª aula fazendo exercícios com vocês, preparando vocês para a aula seguinte, que é a 7ª aula, aonde nós vamos ter a nossa oficial 1. Pausa para meditação. Primeiramente, essa disciplina, que para vocês ela se chama eletrotécnica, ela, na verdade, é um apanhado de toda a engenharia elétrica. Aliás, toda é um exagero, mas eu posso dizer para vocês que ela envolve a disciplina de eletromagnetismo 1, eletromagnetismo 2, circuitos 1, circuitos 2, circuitos 3, conversão eletromecânica de energia, máquinas elétricas 1, máquinas elétricas 2, sistemas elétricos de potência 1, sistemas elétricos de potência 2. Ou seja, são 10 disciplinas condensadas em uma só. O que os meninos da elétrica veem 10, vocês vão ver em uma. Obviamente, vocês vão perceber que a disciplina ela é um tanto quanto difícil, mas obviamente que para a elétrica é necessário diversos aprofundamentos. Para vocês aqui, a gente fica num conteúdo um pouco mais superficial, embora eu aprofunde em alguns tópicos. Eu ministro essa mesma disciplina, já ministrei, perdão, na UFMG. E aqui eu vou ministrar para vocês com um pouco mais de profundidade do que eu ministrei lá na UFMG, mas para isso eu vou prepará-los um pouco mais também, de forma que eu vou trazer com detalhes o que são números complexos, mostrar um pouco mais de detalhe eletromagnetismo. Eu vou gastar um tempo, né, mostrando como é que capacitor e indutor funciona, ou seja, eu pretendo prepará-los para que vocês, quando nós chegarmos aqui em circuito RLC, vocês vão ver que os cálculos eles não são tão simples, tão triviais assim, mas a partir do momento que vocês entenderem números complexos, vocês conseguem tranquilamente resolver
exercícios aqui de circuitos RLC. Bom, feito isso, rompida essa primeira etapa, eu começo a entrar um pouquinho no conteúdo de sistemas elétricos de potência, né? E ele é dividido em 3 etapas. Você tem ali a geração, você tem onde você vai gerar energia elétrica, como o próprio nome indica. Você tem o transporte dessa energia elétrica, então Itaipu está lá embaixo, né? Você precisa fazer essa energia elétrica chegar aqui, no Sudeste, fazer essa energia chegar no Norte. Então você precisa de linhas de transmissão. Então esse é o transporte da energia elétrica. E você tem a distribuição nos grandes centros, né? Para você transmitir, eu vou mostrar isso para vocês, você precisa gerar em uma tensão elevada, elevar muito mais ainda essa tensão para poder fazer o transporte, só que na hora de consumir, você não consome 500 mil volts, você consome 127 volts. Então, quando esses cabos eles entram nos centros urbanos, essa tensão cai de 500, 700 mil, 780 mil, às vezes essas estão chegando a 1 milhão de volts. Isso cai para 13.800, que é esses cabos que estão na rua. De 13.800, isso já é considerado média tensão, mas é uma tensão plausível de se trafegar dentro de uma cidade. Se você está a uma distância dela, e essa distância são alguns metros, ela não provoca nenhum tipo de dano. E esses cabos também, hoje eles são blindados, antigamente não eram. Então, uma linha de papagaio era suficiente para matar o indivíduo. Hoje, esses cabos eles possuem uma proteção exatamente por causa disso, também por causa de árvores. Então, apesar de a tensão ser elevada, apesar de a corrente ser muito alta, existe hoje alguns sistemas de proteção que eu vou falar um pouquíssimo sobre eles, mas para que vocês entendam como eles funcionam. Mas essa média tensão, ela precisa ser abaixada para 127 para que seja consumida. E o papel de tanto elevar a tensão quanto de reduzir essa tensão é feita por esse sujeito aqui chamado transformador. Então a gente vai ver um pouquinho desse transformador, um pouco de cálculo sobre ele, e aí a gente entra no restante de máquinas elétricas. Eu vou mostrar para vocês que esses 3 caras aqui, transformador, o motor e o gerador, tudo isso compõe o que a gente chama de máquinas elétricas. O transformador é uma máquina estática, ou seja, ela é parada. Agora, o motor e o gerador são máquinas rotativas. E aí eu vou mostrar para vocês os conceitos. Eu não vou entrar em cálculos aqui. Na engenharia elétrica, os meninos morrem de fazer conta aqui em cima. Eu só vou mostrar para vocês princípios de funcionamento. O transformador a gente vai fazer algumas poucas contas. Os meninos morrem de fazer conta aqui em cima também. Eu acho que não, no caso de vocês não há necessidade. A gente vai fazer um pouco mais de conta aqui. Está faltando um R. O gerador eu só vou comentar como funciona. Eu escrevi errado aqui, faltou um R. E aí a gente faz um pouquinho de conta aqui, ó, em sistemas trifásicos. E aí a gente tem 2 tipos de ligações básicas, que é estrela, triângulo. Eu mostro para vocês quais são as diferenças e como calcular em cada uma delas. Obviamente, são contas nada triviais, né, e não são tão deliciosas assim de serem feitas. Então, eu vou fazer alguns exercícios com vocês para treinar os senhores, para que vocês cheguem nessa oficial 2 aqui, sabendo o conteúdo sem grandes dificuldades. Bem, senhores, eu sei exatamente o papel dessa disciplina na vida de vocês, e eu vou falar disso um pouquinho mais no próximo slide. Eu sei que o conteúdo é difícil, o meu papel aqui é tentar tornar isso o mais simplificado possível. Não vou estrangular nenhum dos senhores, porque eu sei que essa disciplina não é a principal do curso de vocês, é uma disciplina periférica. Então, para elétrica, sim, a gente mata os meninos. Para vocês aqui, não. É uma disciplina mais para que vocês se situem e entendam um pouquinho o que é a vida de um engenheiro eletricista. Não vou cobrar teoria, porque eu acho que tem aqui 10 disciplinas envolvidas, condensadas em uma só, e para cobrar teoria vocês teriam que estudar muito mais do que eu acredito que seja necessário. Então eu prefiro mais que vocês entendam o conteúdo.
mesmo porque vocês vão precisar discutir isso com o engenheiro eletricista. Então, a partir do momento que vocês entendam o conteúdo, para mim está de bom tamanho. Esse é o motivo pelo qual eu não vou cobrar teoria. Então, eu vou cobrar mais cálculos, mas não se preocupem, eu vou trabalhar com vocês todos esses cálculos para que vocês se familiarizem com eles. Ô, professor, Sim, senhor. só um minutinho, te interromper. A questão da prova de avaliação oficial, ela é feita pelo senhor ou pela instituição? Por mim. Essa disciplina... Né? É claro que nós temos aí algumas nuances. Eu nem posso falar muito, não. Eu nem posso falar mal do Pitágoras, porque essa aula está gravada. Mas vocês sabem do que eu estou falando. Eu já entendi. Enfim, tem coisas que só o Pitágoras faz pela gente, né? Por vocês e por Sim. mim também. Então, a gente está num barco muito semelhante. É aqueles 12 mil pontos distribuídos, dos quais vocês têm que ter 6.500, desses 6.500, 4.500 é por meio de prova, e aí tem que ter de ponto lá pelo sistema. Porque lá no portal não especificou qual matéria que é blended, então não dá para saber, entendeu? Pois é, até onde eu sei, a distribuição de pontos, ou seja, a distribuição de pontos da prova é inteiramente comigo, até onde eu sei. E aí, a gente, mais tarde, eu vou deixar para a gente discutir isso um pouquinho mais perto dessa prova, para saber como é que vocês querem que seja essa prova. Eu vou mandar para vocês com antecedência de 15 dias, eu não vou aplicar essa prova no dia da prova, eu não acho que faz sentido fazer isso, eu vou dar tempo para vocês de 15 dias para vocês fazerem, e aí vocês vão me dizer se vocês querem me enviar só a resposta, ou se vocês querem que eu mande a resposta e vocês me enviem a memória de cálculo. Mas a gente discute isso um pouquinho mais para frente. Ok? Tá, tudo bem. Quem perdeu alguma prova, a gente tem aqui a segunda chamada. Né? E ela pode substituir tanto a oficial 2 quanto a oficial 1. Quem perdeu as duas, ela vai substituir a de maior ponto, se não me engano, é a de oficial 2. Espero que eu não veja nenhum de vocês aqui na... Eu acho que eu... eu não vejo nenhum de vocês aqui no exame final, que aí é o tudo ou nada. Eu te ouço, viu? Não será necessário. Quando chegar dia 10/12, nós já estaremos esperando Papai Noel. Assim, ninguém quer saber de aula, nem vocês e nem eu, para ser sincero. Então... Professor, oi? deixa eu perguntar, sua matéria ela é mais teórica ou tem muito cálculo, muita coisa para anotar? Tem muito cálculo. É uma disciplina condensada, né? São 10 disciplinas juntas numa só. Então, eu não vou pedir teoria, porque é uma teoria muito pesada. E eu acho que para vocês saberem toda a teoria, vocês teriam que morrer de estudar. Eu não acho que faz sentido. Então, eu vou pedir para vocês mais cálculos. Mas não se preocupe que todos esses cálculos eu vou trabalhar com vocês, inclusive com listas de exercícios. Eu vou resolver exercícios e vou trabalhar com vocês uma lista de exercícios, tanto para o oficial 1 quanto para o oficial 2. E veja bem, a prova de vocês ela será tirada dessa lista de exercícios. Claro que eu não vou tirar o mesmo exercício, mas exercício muito semelhante. Em outras palavras, os senhores não terão nenhuma surpresa desagradável nas provas. O nível da prova é o nível da lista de exercícios. Então, quem conseguiu fazer a lista de exercícios, provavelmente consegue fazer a prova sem nenhum problema. E, evidentemente, esse dia aqui é um dia para eu trabalhar exercícios com vocês, mas principalmente tirar dúvida dessa lista. Então, ainda, se restar alguma outra dúvida, a gente coloca um outro canal aí, vocês me perguntam pelo WhatsApp, me mandam e-mail, enfim. A gente tem várias formas de se comunicar. Senhores, o que eu vou pedir a vocês? Eu sou uma pessoa extremamente tranquila na relação, no trato. O meu objetivo aqui é ajudar vocês e não complicar a vida de vocês, mas às vezes nem sempre a gente consegue alcançar esses objetivos. Por vários motivos que podem ocorrer, alguns percalços que podem ocorrer no caminho. O que eu quero dizer para vocês? Se vocês tiverem qualquer problema na disciplina, se vocês tiverem qualquer problema comigo, por favor, tratem diretamente comigo. Me chamem no particular, vocês terão meu telefone, me liguem.
conversem comigo. Eu não tenho nenhum problema em me desculpar de alguma piada de mau gosto, de alguma coisa dita de forma maldita, aí no sentido de maldição mesmo, ou se vocês não estiverem gostando do rumo da disciplina, problema nenhum de eu mudar a rota. Né? Eu tenho uma vivência muito grande dentro da elétrica, então eu consigo ter uma mobilidade muito grande dentro da disciplina, eu consigo mudar a forma de mostrar essa disciplina de mil maneiras possíveis, né, que vocês puderem imaginar. De fato, eu transito muito bem dentro da elétrica. Então, se a condução não estiver legal, pode mandar uma mensagem para mim, a gente revê, a gente discute, renegocia, enfim. Resumindo, todo e qualquer problema que vocês tiverem com relação à disciplina e com relação a mim, tratem, por favor, diretamente comigo, que a gente resolve sem muitos problemas. Senhores, por que eletrotécnica na vida de vocês, já que esse troço é um suplício? Muito simples. Os senhores, em breve, vocês já estão formando, os senhores serão técnicos por um período muito pequeno dentro da engenharia. Passado aí 2 anos, e olhe lá se vai durar isso tudo, os senhores começam a ser gestores. E aí vocês vão comandar uma equipe que é multidisciplinar. Né? Que vocês terão nessa equipe engenheiros mecânicos, engenheiros eletricistas, engenheiros civis, engenharia de produção. Essas são as 4 engenharias básicas, outras mais a engenharia química, né? As outras todas se derivam dessas. Desse conjunto de disciplina, quem puxa, desse conjunto de cursos, o profissional que puxa tudo isso, né, o curso que puxa tudo é a engenharia civil. Um motivo muito simples, né? Você não tem desenvolvimento sem infraestrutura. E falar em infraestrutura é falar em estradas, portos, aeroportos. E para falar em infraestrutura, você tem que falar primeiramente em engenharia civil. Então, essa é a primeira das engenharias. Depois vem, aí não necessariamente nessa ordem, vem atrás elétrica, mecânica e produção, complementando essa infraestrutura. Que, veja bem, para você dar vida a uma edificação, você precisa de eletricidade, você precisa de partes móveis, partes mecânicas, né? Se a gente estiver falando de indústria, e você precisa de gestão. E a gestão, na maioria das vezes, um curso voltado para isso é o curso de engenharia de produção, lá, o povo do planejamento e por aí vai. Então, veja bem, os senhores estarão inseridos em equipes multidisciplinares e os senhores precisarão falar a linguagem desse povo. Então, nessa altura do campeonato, vocês já devem ter tido aí umas 2 disciplinas na área de civil. E eu vou recordar uma na cabeça de vocês que eu tenho certeza que vocês querem esquecê-la a qualquer preço, que é a diaba da disciplina chamada Alzheimer. Aquela onde vocês calculam forças, distribuição de forças, resistência dos materiais. A melhor matéria? Essa eu gostei. Essa é uma disciplina da área de civil. Então, esse foi o primeiro contato que vocês tiveram. Pode ser que vocês tenham alguma outra disciplina dentro da área de civil. Na área de elétrica, o que vocês vão ter é essa disciplina chamada eletrotécnica. E na grande maioria das vezes, o projeto mecânico de vocês, ele vai ganhar vida por meio de um comando elétrico. Então, vocês conversam muito estreitamente com o engenheiro eletricista. E aí, vocês precisam entender um pouco da linguagem desse cara, um pouco da cabeça desse cara, para que vocês consigam ter gestão sobre ele, principalmente se vocês forem gestoras do projeto. Então, não é que vocês vão fazer os cálculos, embora eu trabalhe muito cálculo nessa disciplina. Vocês não vão fazer esses cálculos, mas vocês precisam conhecer deles para falar para o sujeito assim, amigão, eu preciso que você desenvolva um sistema de controle que faça isso, isso e isso, atenção nesse determinado momento. Tem que ser tanto, porque eu preciso que gire tantos graus nesse eixo. Enfim, vocês precisam saber conversar a língua do engenheiro eletricista. Então, esse
é o motivo pelo qual essa disciplina está aqui como conteúdo da engenharia mecânica. Bom, falar em engenharia elétrica ou falar em eletricidade, a gente fala, obviamente, em energia. E a primeira pergunta que eu faço para vocês, a gente ouve muito falar em geração de energia elétrica. Então, a pergunta que eu faço direto para vocês é possível gerar energia? Sim ou não? Gerar, acho que não, mas transformar, sim, maneira de captar, né? Exatamente. A gente não gera energia. Nem a gente e ninguém no universo vai conseguir gerar energia. O que a gente vai fazer, na verdade, é transformar energia em outros tipos de energia. Então, esse nome de geração de energia ele é muito equivocado, né? O nome mais adequado seria conversão de energia. E aí, para a gente converter, a gente precisa saber quais são essas formas de energia, que é o próximo slide, que eu vou apresentar para vocês só essas formas. E aí, veja bem, se a gente não cria, de onde vem essa energia? E é isso que eu vou discutir com vocês na aula de hoje. Então, a gente vai entrar num assunto que ele é meio que periférico, ele não tem a ver direto com a nossa disciplina, mas para que a gente tenha uma noção, né, do todo, para que eu consiga entrar em detalhes específicos, principalmente no que tange a eletromagnetismo. Esse eletromagnetismo, nós vamos ver que ele é uma das forças da natureza, na verdade é uma das forças do cosmos. E então, já que ele é tão presente na natureza, como é que a gente faz para utilizá-lo a nosso favor? Bom, isso é o que nós vamos ver. São equipamentos básicos, e eu já até citei o nome deles, que é transformador, motor e gerador. São todos eles a base de eletromagnetismo, né? O eletromagnetismo, que é um tipo de energia, sendo transformado em eletricidade. Mas a gente precisa, então, entender um pouquinho desse eletromagnetismo, como é que ele surge, de onde que ele vem. E, claro, que nós estamos falando de equipamentos que possuem uma estrutura física. Sim? Pode falar? Bom, nós estamos falando, então, de equipamentos, de fios de cobre que vai transportar elétrons, né, por átomos. E aí, a primeira pergunta, uma segunda pergunta, é possível criar átomos? Quem arrisca um chute? Ninguém arriscou. Por incrível que pareça, sempre possível. o homem Sempre. consegue criar átomo, mas veja bem, como é que ele faz isso? Ele vai aproveitar uma das energias da natureza, que é as forças fracas, que eu vou falar delas daqui a pouco. Então, por meio de bombardeamento no núcleo de um átomo, ele consegue transformar um nêutron num próton. E quando ele faz isso, ele muda a característica do elemento químico. E esse elemento químico vira outro elemento químico. Mas isso dura 1 milésimo de segundo. Como isso é uma forma artificial, esse elétron, esse próton, ele se transforma em nêutron na sequência. Então, a resposta é possível? Mas é instável, ele volta o que era antes. Ou seja, cria, mas não cria. Em outras palavras, então quem cria? O Todo-Poderoso, e aí nós vamos ver como é que ele faz para criar esses átomos. E é por meio desses átomos que nós vamos montar as estruturas. Aliás, inclusive as nossas estruturas, né? Nós somos seres feitos de carbono. Então, aí nós temos a química orgânica, que é a química dos organismos. E o organismo, ele precisa de carbono para ter lá todas as suas características intrínsecas ao funcionamento de um ser vivo. E as estruturas que não utilizam carbono são estudadas em química inorgânica. Nós não vamos entrar nesse nível de detalhe, no nível da química. Nós vamos ficar no nível do átomo, mais para entender basicamente o eletromagnetismo. Mas, obviamente, nós temos elementos químicos formando estruturas, né? A nossa estrutura, conforme eu disse, a estrutura
da carcaça de um motor, a estrutura de um fio de cobre. Então, a gente tem ali esses elementos químicos e a gente precisa entender como é que o Todo-Poderoso criou esses elementos químicos. E aí a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Bom, e aí a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: será que nós vamos encontrar em outros mundos os mesmos elementos químicos que a gente encontra aqui no nosso planeta? Essa é a terceira pergunta. O que vocês acham? Eu acho que sim. Alguns sim, não sei se todos, mas Eu diria exatamente isso. Sim, porque o universo ele foi feito das mesmas coisas. Então, assim, eu não espero encontrar em outros lugares algo muito diferente do que tem aqui. Claro que pode ter lá elemento químico que a gente não conheça. Nós vamos ver que para criar elemento químico você precisa de muita energia. Basicamente, assim, para você criar elementos químicos muito pesados, você tem que pegar dois sóis muito grandes, acelerar bastante e fazer um bater de frente com o outro. Aí você consegue criar elementos químicos muito pesados. Mesmo assim, esse processo vai criar basicamente os elementos químicos que a gente conhece. Então, mas pode ser que sóis gigantescos colidam por aí e criem algum elemento químico muito mais pesado do que a gente conhece. Mas, basicamente, o que nós vamos encontrar no universo são estruturas muito semelhantes em termos de composição química. É claro que a forma desse indivíduo eu não faço a menor ideia, né? A gente tem cada bicho esquisito nos nossos oceanos aqui, você imagina em outros planetas. Pode ser, inclusive, que esses indivíduos, né, fora da Terra, nem utilizem o carbono como elemento estruturante. Esse carbono ele pode ser substituído, por exemplo, pelo silício. Silício é areia, né? Mas é possível você criar estruturas complexas usando silício. Então, não seriam indivíduos feitos baseados em carbono, baseados em silício. O boro também cumpriria muito bem esse papel. Então, dá para você ter estruturas vivas baseado em outros elementos químicos, e eu arriscaria dizer mais precisamente silício e boro. Mas, enfim, eu digo que não será nada muito distante do que a gente tem aqui. E aí, veja bem, já que nós estamos falando de universo, é preciso a gente entender como é que ele se formou. E vocês arriscariam por um formato do universo? Se vocês tivessem que chutar uma figura geométrica, que figura geométrica vocês acham que descreveria o universo? Ninguém arriscou um chute. Mas eu acho que a partir do próximo slide vocês já conseguem chutar isso. E assim, qual é a idade do universo? Qual que é a idade do nosso sistema solar? Qual que é a idade dos elementos químicos que compõem o nosso corpo? Enfim, é um pouco dessa discussão que eu quero ter agora com vocês. Conforme eu disse, não é o objetivo principal da disciplina, é mais para a gente abrir o nosso horizonte, para a gente entender basicamente como é que essas forças da natureza elas interagem entre si, como é que elas fazem isso aqui no nosso planeta e como é que nós utilizamos dessas interações para criar dispositivos como transformador, motor, gerador, trancas magnéticas, enfim, microfones e outros tipos de dispositivos que utilizam o eletromagnetismo como princípio de funcionamento. Quais são as formas de energia, então? Eu não coloquei todas aqui, que tem algumas apenas. Nós temos aquelas que são mecânicas, né? E essas mecânicas entendam um movimento. Então, a gente tem energia potencial gravitacional. Bom, potencial porque é uma energia que está disponível. Isso não significa que necessariamente esteja sendo utilizada. Ela está ali, ela tem o potencial de ser convertida ou de ser utilizada. Daí o nome de energia potencial. E gravitacional por quê? Porque ela está em uma determinada altura, uma determinada gravidade. Então, para que essa molécula, essa partícula, ou esse objeto, ele tenha chegado a uma determinada altura, alguém tem que ter cedido energia para ela, para que haja uma transferência de energia para que ela fique lá com energia acumulada. Um objeto a uma determinada altura. Então, ela tem energia potencial gravitacional. E aqui a gente
basicamente, o que nós vamos fazer, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, é converter a energia do Sol em energia, e aí o nosso planeta ele está em movimento, ele está em rotação. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter energia de vento. A energia de vento, ela é basicamente criada pelo movimento, mas ela por si só, ela não se sustenta. Então, esses ventos, eles têm muito a ver com o próprio movimento da água, né, que são a água nos seus estados, né, seus diferentes estados, a passagem, né, pelos diferentes estados, que é o líquido para o gasoso, né, depois você tem a condensação, e você pode ter a solidificação, enfim. Agora, essa transformação de estado da água, isso tem a ver com a absorção de energia, calor, sol. Então, absorve-se essa energia e esse movimento da água de subir e descer, obviamente, ele vai criar ali movimentos e isso vai gerar algum tipo de energia, né, de forma cinética, né, que é movimento. Claro que isso vai se acentuar também pelo giro da Terra, tem a estabilização disso, depois a gente entra em discussões. Mas então nós temos altura, ou seja, energia potencial gravitacional, a água evaporou, ela saiu de uma determinada altura e foi para outra, na forma de vapor. Olha, então ela teve que absorver energia para a molécula de água sair de uma posição e ir para outra. Absorveu energia, depois ela devolve essa energia quando ela condensar. Então a gente tem essa variação de energia e na forma de movimento, né? Você tem uma gota de água que despenca lá de cima e cai no nosso coco. Olha, isso é movimento. Então, isso é energia cinética. E a gente tem energia potencial elástica, né? Quando você comprime uma mola, você está transferindo a sua energia para aquela mola, que ela fica ali potencialmente armazenada. A hora que você libera a mola, ela devolve essa energia. E a hora que você estica a mola, da mesma forma, né? Você tem ali uma variação de energia que ela se recompõe a partir do momento que você libera. Energia na forma de eletricidade, potencial elétrico, né? Que é o que basicamente nós vamos ver nessa disciplina. Agora, essa energia de forma elétrica a gente transforma, principalmente em níveis de tensões diferentes. E aí depois eu vou mostrar para vocês por que a gente tem que transformar esse nível de tensões diferentes. Basicamente é para o transporte, porque a gente tem muita perda no meio do caminho. Então, se a gente gerar em 127 volts, não vai chegar a 127 volts lá no norte, mas nem a pau, porque o fio ele tem resistência e a gente tem quedas de tensões. Então, a gente tem que elevar essa tensão com um valor muito alto para que essas perdas ao longo do caminho elas não deteriorem o sinal a tal ponto que lá na frente a gente consiga chegar com uma tensão razoável a ponto de ser utilizada sem maiores problemas. E essa transformação basicamente é feita por meio de radiação, ou seja, do eletromagnetismo, que é outra forma de energia. A gente tem ainda energia química, né, que ela vem por meio das reações. Os cervejeiros do grupo aqui sabem muito bem disso, né? Você pega ali as leveduras, joga ela lá no mosto, as leveduras começam a comer os açúcares que foram gerados lá no mosto, e para isso eles realizam transformações químicas, e essas transformações químicas vão gerar reações que basicamente vão converter, entre outras coisas, por calor, né? Então você tem reações, que é uma forma de energia, transformada aqui em outras formas de energia, que é o calor, além da própria reação para gerar álcool, para gerar CO2, enfim. Então você tem reações químicas também como uma forma de energia. E claro que você tem a degradação de um núcleo de um átomo. Isso aqui, entenda-se por isso, uma bomba atômica. Você consegue rachar o núcleo do átomo e liberar a energia que estava lá aprisionada. Nós vamos ver que o universo aprisionou energia. E aprisionou energia exatamente nos elementos químicos. Então, se você libera essa energia, você vai transformá-la em várias outras formas de a radiação é uma delas, mas basicamente você está transformando isso também em calor. Existem outras energias, o barulho, por exemplo, é um tipo de energia, e ele está muito associado à energia cinética, né, que é o choque de uma molécula de ar com outra molécula de ar, que vai transportar informação, enfim. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas são essas as formas de energia. Tem algumas outras que eu não citei aqui, mas essas são as mais importantes.
Senhores, se vocês não se importarem, eu vou sentar o bambu aqui e a hora que a gente terminar, terminou. Sem intervalo, pode ser? Pode ser. Maravilha. Então, senhores, vamos falar um pouquinho do universo, né? Quais são as leis fundamentais, quais são essas leis que regem esse universo, o que é uma nucleossíntese, e eu já adianto que, na verdade, isso aqui é a criação de elementos químicos por meio de mutação nuclear, como é que esse universo ele foi formado, o nosso sistema solar, como é que ele foi formado. Até aqui é uma história que razoavelmente nos interessa. Agora, eu aproveitei e acrescentei algumas outras informações aqui, um pouco da história do nosso planeta. Eu falo um pouquinho do tamanho do universo. Agora, isso aqui eu vou deixar para falar na próxima aula. Nem na próxima, né? Daqui a 2 aulas, que aí eu vou falar só sobre eletromagnetismo. Então, essa última parte aqui eu vou deixar para outro dia. Bem, senhores, o universo ele tem aí 17 bilhões de anos. Ele é bem antigo. E ele basicamente ele surgiu de uma explosão. É a teoria do Big Bang. Essa é a teoria mais aceita e ela é razoavelmente comprovada. A origem não se sabe, mas o que se compreende é que toda a matéria que nós conhecemos hoje, vocês, o carro de vocês, o Pitágoras, a casa de vocês, a Lua, Júpiter, todos os sistemas solares existentes, todo o universo que nós conhecemos, na forma que nós conhecemos, em termos de matéria, tudo isso estava concentrado em uma pequena bola, um pequeno volume, né? Uma bolinha de tênis, né? Se a gente fosse para dar uma ideia de volume, nada além do que isso. Por algum motivo, as forças que mantinham essa coesão, elas entraram em desequilíbrio, não se sabe por quê, e houve uma grande explosão, arremessando matéria em todas as direções. Ora, então isso explica o formato do universo. Se esse universo ele veio, se ele surgiu de uma explosão, quando se tem uma explosão, você tem matéria arremessada em todas as direções, né? Quem aprecia fogos de artifício aí no final do ano, aquelas explosões, quando ocorrem, o que você tem é a formação de esfera numa explosão. Então, o universo ele é esférico. Por que essa é a teoria mais aceita hoje? No princípio, ela foi esse próprio nome foi uma gozação, né, de um crítico da teoria, e acabou que o nome pegou. Agora, por que é a teoria mais aceita? Por causa de uma coisa chamada efeito Doppler. O efeito Doppler é aquele lá da medicina. Esse efeito ele foi estudado pelo físico Doppler Fusor. E ele estudou esse fenômeno no som e na imagem. E ele percebeu o seguinte: no som, quando o objeto está vindo na sua direção, emitindo som, esse som ele é agudo. A partir do momento que o objeto passa por você, esse som passa a ser grave. Quem acompanha a Fórmula 1 sabe do que eu estou falando, né? Você tem um carro vindo na direção, ele tem um som. Quando ele acaba de passar, o som muda. Então ele sai de agudo para grave, e eu não vou fazer aqui a sonoplastia para não incorrer no risco de ser ou de parecer mais ridículo do que eu já sou. Mas vocês já imaginaram qual que é o som do objeto. Senhores, esse mesmo efeito ele é observado na luz. Um objeto vindo na nossa direção, emitindo luz, essa luz é percebida de forma azulada. Quando esse objeto acaba de passar, esse mesmo objeto ele passa a ter um tom avermelhado. E na hora que você olha para a periferia de todo o universo tem um tom avermelhado. Isso significa que as partículas estão se afastando. Então, essa é uma forma. Esse tom avermelhado explica que talvez, de fato, o universo ele possa ter vindo de uma explosão primordial de 17 bilhões de anos atrás, e essa hoje a teoria mais aceita acerca da origem do universo.
E aí, senhores, essa grande explosão, conforme eu disse, arremessou matéria em todas as direções, e matéria extremamente aquecida, né? Ou seja, você tinha ali um plasma, é algo disfórmico e extremamente quente, né? Nos primeiros trilionésimos de segundos. A partir do momento em que o universo começou a esfriar, né, algumas forças começaram a se manifestar, e elas existem hoje apenas 4 forças que regem todo o funcionamento do universo. Então nós temos ali forças que são nucleares, que são chamadas de forças fortes e forças fracas. As forças fortes são responsáveis por aglutinar partículas para formar matéria. Então, você tem ali positron, quarks, você tem ali gravitons, que são partículas subatômicas. Nós aprendemos que o átomo é a menor parte da matéria. Isso não é verdade. Existe uma série de outras partículas menores contidas no núcleo do átomo, exatamente para manter o átomo em equilíbrio. E como é que se sabe disso? É simples, né? Tem o acelerador de Hadron, que ele envolve, se não me engano, ele envolve 2 países, a Suíça e a França, se não me engano. E aí, o que você faz? Você acelera 2 partículas em sentidos opostos, 2 átomos, e faz esses átomos chocar um com o outro, bater de frente. Eles vão se estilhaçar e vão se decompor nas matérias elementares, que eram aquelas lá da origem do universo. E é dessa forma que os cientistas tentam detectar quais são essas partículas e quais são as diferenças, o que cada uma delas contribui na formação da matéria. Claro que esse estilhaçamento ele dura trilionésimos de segundo, e logo em seguida esse átomo se recompõe novamente, mas é o suficiente para ele se decompor, e a partir daí você conseguir detectar algumas dessas partículas subatômicas. Então, veja bem, essas forças nucleares que são formadas por esses quarks, perdão, essas forças nucleares, a força forte, ela é responsável então por aglutinar essas partículas subatômicas para criar ali os prótons, os nêutrons e os elétrons. E aí nós vamos ver que é necessário a força da gravidade para juntar essas partículas para formar matérias maiores, como por exemplo aqui, ó, a Lua e a Terra. Então você tem as forças fortes, que agrupam partículas para formar matéria. As forças fracas, que também são forças nucleares, elas estão muito mais associadas à radiação, decaimento de núcleo. Isso faz com que um elemento químico ele sofra mutação e se transforme em outro, mais leve, por meio de radiação. E quem faz esse controle são chamadas das forças fracas, ou forças de radiação. E a gente tem, além dessas 2 forças, conforme eu já disse, a gravitacional, que vai reunir essas partículas para formar objetos maiores. E a gente está muito acostumado a enxergar a gravidade como Newton, né? Ou seja, você joga um objeto para cima, ele vai voltar e cair na sua cabeça, porque ele é atraído para a Terra. Quem enxergou de forma diferente isso foi o Einstein. Ele enxergou a força da gravidade como uma distorção do tecido espacial. E eu acho que não dá pra, as 2 visões estão certas, mas eu gosto mais da visão do Einstein, porque ela explica melhor como é que você, a partir da distorção do espaço, você consegue aglutinar objetos. Para vocês entenderem isso, basta, ele chamou isso de tecido espacial, né, o Einstein, basta vocês imaginarem, por exemplo, um balão esticado. Então, o que você tem ali, na verdade, não é só o espaço nem só o tempo. Você tem as 2 coisas juntas, que é chamado de espaço-tempo. A partir do momento desses tecidos, você coloca algum peso, algum objeto, esse objeto ele vai distorcer esse tecido. E essa distorção ele deu o nome de gravidade. E, obviamente, se esse objeto distorce o espaço, tudo que está em volta tende a cair para cima dessa distorção, né? Então, esse fenômeno que ele chamou de gravidade, eu acho que isso explica mais como é que a força da gravidade consegue juntar pequenas partículas para formar objetos maiores, como Lua, como Terra, como sóis
por aí vai. Então, são essas 4 forças fundamentais que regem todo o princípio de funcionamento do universo. E no início, o universo era muito quente para que essas forças se manifestassem de forma individual. Então, é fácil a gente comprovar algumas dessas coisas. Por exemplo, o eletromagnetismo. Se você pegar um ímã e colar numa barra de ferro, né, se você riscar um fósforo, um isqueiro, e for aquecendo esse ímã, quando ele aquecer bastante, ele desprega da barra de ferro. Ele perde a propriedade eletromagnética. Ou seja, o calor ele vai distorcer essas forças e ele vai muito provavelmente... Claro que a gente está falando, por exemplo, de força da gravidade. O Sol ele deve ter aí 500 milhões de graus Celsius, 500 milhões de graus, 500 não, 15 milhões de graus Celsius. E ele continua tendo gravidade. Então não é uma temperatura qualquer que vai, por exemplo, anular uma força da gravidade. Você precisa de temperaturas muito maiores. E eram essas temperaturas que você tinha ali no início, na origem do universo. A questão do eletromagnetismo é fácil explicar porque o aquecimento faz com que o eletromagnetismo perca a sua propriedade. Nós vamos ver nas aulas mais para frente que o eletromagnetismo está associado a giro organizado dos elétrons. A partir do momento que você tem esse giro organizado, você tem um campo magnético surgindo naturalmente em volta desse objeto. Ora, se você aquece, o aquecimento provoca giro desordenado, agitação molecular. Ora, agitação molecular, giro desorganizado, isso é exatamente o inverso do eletromagnetismo. Então, se você pega um ímã e aquece, claro que ele vai perder as propriedades dele. E vai deixar de ser ímã, pelo menos por alguns instantes, até que esses elétrons eles voltem a girar de forma organizada normalmente, naturalmente, perdão. Então, não é difícil a gente imaginar que essas forças, no instante de criação do universo, elas não agiam de forma independente, estavam todas ali juntas e misturadas, como a gente costuma dizer. E a partir do momento que essa matéria ela começa a expandir, você tem um resfriamento dessa matéria. E aí você tem a manifestação, algumas manifestações, algumas dessas forças começam a agir. Então, por exemplo, nos primeiros 100 segundos de criação do universo, a temperatura já começou a cair, as forças fortes elas começaram a agir de forma a capturar esses pósitrons, esses gravitons e outros, existem outros envolvidos. Eles começaram a capturar essas pequenas partículas para aglutiná-las e formar partículas um pouco maiores, que são exatamente os prótons, os elétrons e os nêutrons. Ora, então, depois dos 100 segundos, a força da gravidade já começou a agir. Então, o que ela fez? Ela começou a juntar, são as forças fortes. Ela começa a juntar essas partículas, que agora são um pouco maiores, e começam a aglutinar. Então, o que foi feito? Essas pressões, esse calor intenso, e essas forças que já começam a agir de forma individualmente, capturam um próton e colocam ali e capturam um elétron e colocam esse elétron girando em torno desse próton. Ora, nós temos então, nesse instante, nos 100 primeiros segundos do universo, o primeiro elemento químico criado na nossa tabela periódica do universo. Nós temos ali, nesse instante, hidrogênio. Então, senhores, hidrogênio é o elemento químico mais sem vergonha que existe. Ele não tem nêutrons no núcleo, ele tem um próton e um elétron. Portanto, ele é o elemento químico mais abundante no universo. Para todo lado que você for no universo, você vai encontrar hidrogênio adoidado, porque ele é o mais fácil de ser feito. E entenda por mais fácil, muita energia. Você precisa de muita energia para conseguir capturar essas pequenas partículas e transformar isso em uma matéria. Então, senhores, hoje nós não temos tecnologia e nem energia disponível em quantidade suficiente para nós, seres humanos, criarmos esses elementos químicos. Nós dependemos do Todo-Poderoso, para que Ele crie esses elementos para que a gente possa utilizá-los.
Senhores, ainda assim, você tem um universo muito quente, muita agitação e muita pressão, né? Então, esse elemento químico que foi criado, que é o hidrogênio, ele começa a colidir com ele mesmo, né? Sob forte temperatura e sob forte pressão. Então, você tem a fusão de dois núcleos de hidrogênio. Ora, e aí a captura de dois nêutrons. Então, você tem, nesse momento, dois prótons e dois nêutrons num único núcleo. Ora, esse elemento químico, então, ele sofre uma transmutação. Ele deixa de ser hidrogênio e ele passa a ser o hélio. Então, nesse instante, e aí foram logo nos primeiros minutos de criação do universo, nós temos dois elementos químicos na tabela periódica, que são esses dois aí, esses dois bonitões, o hidrogênio e o hélio. Gente, e são necessários... bom, conforme eu já disse, isso tudo em poucos minutos de formação do universo, né? Os choques, a agitação térmica fez com que boa parte do hidrogênio fosse transformado em hélio. Então, senhores, há de se esperar que tanto o hidrogênio quanto o hélio, que são elementos muito básicos, eles existem em abundância ao longo de todo o universo. Bom, então, você já tem gases, né, muitos gases, muitos não, dois gases em muitas quantidades. Então, o que você tem, na verdade, é o que a gente chama de nebulosa. São grandes nuvens espalhadas. E aí, senhores, foram necessários mais 380 mil anos para que essa temperatura começasse a cair, a esfriar, para que a gente conseguisse, então, começar a formar outros elementos químicos. Então, o Todo-Poderoso, ele gastou 100 segundos para criar dois elementos químicos. E gastou mais 380 mil anos para que a gente conseguisse ter fenômenos distintos que pudessem criar mais elementos químicos. Bom, que fenômenos são esses? Bom, antes disso, o que acontece? Você já tem, então, a criação e a captura. Você tem a criação de matéria, a captura dessa matéria. Então, essa grande sopa que existia, essa grande nuvem, ela começa a se aglutinar. E a radiação provocada por essa explosão, e aí isso foi feito na forma de luz, ela se chocava o tempo todo com a matéria que estava ali existente, que era o hidrogênio e o hélio. E ela não conseguia sair disso, né? Ele ficava preso, ele ficava se chocando dentro desses dois elementos químicos numa vastidão. Até que esses elementos começam a se aglutinar e, a partir daí, o universo ele deixa de ser opaco, ele começa a se transformar em um universo mais transparente. Por quê? Porque esses fótons já não encontram tantos objetos assim para se chocarem. Então, eles já começam a se propagar pelo espaço. E aí, o universo ele deixa de ser opaco e ele começa a se transformar em um universo um pouco mais transparente. E aí, senhores, foram necessários 380 mil anos para que isso acontecesse. E o Todo-Poderoso, ele precisou de mais 300 milhões de anos para que a força da gravidade começasse a juntar todo esse gás e aglutinando isso em volumes menores. Ou seja, muito tempo se passou para que esse gás fosse sendo comprimido. E aí, vejam bem, essas nuvens começam a se aglutinar, começam a se agregar. Eu aconselharia a sair de perto, porque você tem gás sob pressão. Gás sob pressão aquece. Aquece e explode. Então a gente tem aí o surgimento das primeiras estrelas, dos primeiros sóis, que são o quê? Massas gigantescas de gás que agora estão aglutinados e aí essas nuvens começam então a tentar colapsar, né, pela força da gravidade. No que ela tenta colapsar, ela comprime o gás e aí ela está comprimindo hidrogênio. No que ela comprime hidrogênio, esse hidrogênio aquece. E quando ele aquece, ele explode.
surgindo então as primeiras estrelas no universo. E aí eu já falei, né, esses sóis, essas temperaturas, elas vão variar com o tamanho do Sol. O nosso Sol, eu acho que ele não chega a 15 milhões de graus, não. Eu acho que ele é um pouco menos. E claro que a cor do Sol vai depender tanto do tamanho dele quanto do elemento químico. O nosso Sol, a gente enxerga ele amarelo, mas é por causa do efeito dos gases na nossa atmosfera. Ele, se você sair da Terra, você vai enxergar esse Sol branco. Então, mas você tem sóis brancos, amarelos, vermelhos. Isso tudo vai depender da composição e do tamanho. Esse Sol, então, senhores, o que nós temos até aqui? Uma grande quantidade de energia que foi criada no instante da explosão, que já se passaram aí algo em torno de 600 milhões de anos, quase, para que a gente tivesse aí esse primeiro Sol formado. Mas toda a energia do universo foi criada naquele instante. De lá para cá, o que está sendo feito é gastar energia. Nada além do que isso. Então, aí vai a primeira notícia ruim do dia. Essa energia, um dia, vai se esgotar. Bom, mas a gente ainda tem um tempo. A energia que nós estamos utilizando aqui na Terra é a energia do Sol. E aí vem a segunda notícia ruim. Essa energia um dia também vai se acabar. Por quê? Porque nós estamos queimando, nós não, o Sol está queimando o combustível que ele tem. Em algum momento, esse combustível vai se esgotar. E aí, o que nós vamos ter que fazer é rachar o fora daqui, por vários motivos. Primeiro, porque vai acabar a energia. E nós dependemos necessariamente do calor do Sol para que a gente tenha vida aqui na Terra. Segundo, ao acabar essa energia, o que vai acontecer é que vai deixar de haver equilíbrio. O Sol, ele é comprimido e para ele não colapsar, ele explode. Então ele está o tempo todo tentando não morrer por colapso. A partir do momento que você não tem mais reação nuclear, ou seja, não tem mais explosão, a tendência desse Sol é colapsar. E quando colapsar, vai depender tudo do tamanho dele. O nosso Sol, por exemplo, ele vai se transformar numa anã branca. Por quê? Porque ele vai colapsar, a força da gravidade não vai ser suficiente para fazer com que ele imploda completamente. E o nome disso é buraco negro. Então, o que é um buraco negro? É um Sol gigantesco que terminou todo o poder de reação nuclear que ele tinha, a força da gravidade continua atuando, ela não quer nem saber se não tem mais gás que explode, você tem uma grande massa ali, portanto você ainda tem uma gravidade. Então, como ela não tem a explosão, ela não tem a contraparte. Então, a tendência é colapsar por força da gravidade. Se o Sol ele tem até 10 vezes o tamanho do nosso Sol, o que vai acontecer é que, ao comprimir, você vai produzir, neste momento, elementos mais pesados. Por quê? Porque você vai comprimir o hidrogênio, esse hidrogênio vai se transformar em hélio. Esse hélio, se você continuar comprimindo, você vai começar a queimá-lo, porque ele vai aquecer muito. E aí, veja bem, então, ao invés de hidrogênio, o Sol vai começar a queimar hélio. Hélio tem um poder de explosão muito maior do que o oxigênio. Então, o que vai acontecer com o nosso Sol? Ele começa a diminuir de tamanho, a partir do momento que ele colapsa, ele começa a esquentar o hélio existente, esquentou o hélio, ele explode e expande muito mais do que o hidrogênio. Então, o que vai acontecer? O Sol entra num período inflacionário. Ele vai aumentar de tamanho devido à explosão do hélio. E aí ele vai queimar os 3 primeiros planetas, inclusive a Terra. Essa é a terceira má notícia. Daqui a 4 bilhões e meio de anos, todo o combustível do nosso Sol vai se acabar. O nosso Sol vai virar no primeiro momento, uma anã branca, depois uma gigante vermelha, queima o Sol, terminou
de queimar todo o hélio, ele encolhe novamente por causa da força da gravidade, e aí, veja bem, ele começa a produzir elementos mais pesados ainda, porque ele tem agora o resto de hélio, que ele vai comprimir, aquecer e vai transformar em outros elementos químicos. Isso vai acontecer até, por exemplo, que seja transformado em ferro. E aí você tem ferro quente, ferro líquido. E aí você está comprimindo esse ferro, e aí você tem elétrons muito próximos uns dos outros, que não adianta você tentar comprimir, porque ele vai ter uma força de repulsão muito grande. Então, nesse instante, essa anã branca, na hora que ela tenta colapsar o ferro líquido, ele entra em explosão e isso se transforma em uma supernova. Ele arremessa matéria em todas as direções com uma explosão violenta e tudo começa outra vez. E aí, veja bem, nós estamos jogando no universo ferro, silício, entenda por silício areia, então você tem poeira, você tem gases, você tem um monte de outros elementos químicos que são formados nesse instante em que o Sol morre. E aí é necessário que a força da gravidade atue, primeiramente que se esfrie, porque gera um calor gigantesco. Então nesse momento, você tem ali várias dessas forças, né, que não vão agir no primeiro momento por causa do calor. Isso começa a esfriar, e aí a força da gravidade, as forças fortes e fracas vão começar a atuar, vão reunir isso, vão gerar matéria, isso vai esfriar, a força da gravidade vai agir, vão juntar essas nuvens vão aglutinando, e colapsam, viram um novo Sol, e aí começa um novo sistema solar. Pra vocês terem ideia, essa é a terceira vez que isso acontece na nossa região aqui. Então, o nosso Sol, ele é neto do primeiro Sol que existia. E esse primeiro Sol não foi suficiente, por exemplo, para criar ouro. Esse ouro veio de outra forma, de outro lugar, para cair aqui, de outra parte do universo. Mas nós tínhamos um Sol muito maior que morreu, e aí, veja bem, quanto maior o Sol, mais rápido é a morte dele, porque maior é a gravidade, maior é a pressão, mas também mais elementos químicos ele produz. Então, houve uma primeira explosão, isso foi aglutinado, criou-se um novo Sol, houve uma segunda explosão, isso foi aglutinado, e aí nós temos esse Sol, que nós estamos nos deleitando com ele até agora, mas todos os elementos químicos que foram criados nesse processo, ao longo desses milhares de anos, mais os elementos químicos que vieram de outras galáxias, de outras regiões do universo, e por um motivo qualquer acabaram se chocando aqui na Terra e ficando por aqui. Bem, senhores, então eu já expliquei como é que faz para criar outros elementos químicos, isso é chamado de nucleose, quando você faz a fusão de um núcleo, de um elemento químico com outro elemento químico para criar elementos químicos mais pesados, e isso necessariamente vai acontecer dentro de um Sol. Quer dizer, não necessariamente, você pode fazer por meio de radiação também, eu vou explicar isso daqui a pouquinho, mas a grande maioria dos elementos químicos são criados dentro de sóis. Por quê? Porque ali você tem pressão e calor o suficiente para criar nucleólise, ou seja, mutação de elementos químicos se transformando em outros elementos químicos. E aí, senhores, passado aí mais outros 500 milhões de anos, a gente tem aí a formação das primeiras galáxias resultantes de todo esse processo que eu descrevi para vocês. E aqui uma galáxia que não é a Via Láctea, porque a gente teria que ter um braço muito grande para conseguir tirar uma selfie da Via Láctea, a gente não tem um braço desse tamanho. Olhando para as outras galáxias, a gente imagina que a nossa galáxia seja parecida com essa. No centro de toda a galáxia, ou você tem um Sol, ou você tem, na grande maioria das vezes, um buraco negro. Por quê? Porque toda a matéria vai se reunir em torno de uma gravidade maior mesmo. Então, por isso que toda galáxia tem no centro ali ou um buraco negro ou uma estrela muito grande. Na nossa galáxia, a gente imagina que a gente está mais ou menos numa posição assim. A gente está num braço e, por nossa sorte, um braço mais deserto, onde você tem poucos objetos se chocando. Então, a gente está numa região razoavelmente estabilizada do universo
para nossa sorte. Mais para o centro da galáxia é muito turbulento e muito provavelmente você vai levar uma pedrada na cabeça, algum objeto vai bater em você. Então, essa região aqui, ó, do centro, mais próximo do centro, não é uma boa região para ficar, principalmente se você estiver no que você chama de horizonte de evento do buraco negro. Esse horizonte de evento é o quê? É aquela região onde o buraco negro afeta. Ou seja, toda a matéria que tiver no horizonte de evento vai ser tragado para dentro desse buraco negro. E vai ser destruída, desmontada. Eu não vejo, eu vejo muito falar assim, o que existe dentro de um buraco negro, né? Eu vejo muito questionamento desse tipo. Eu não acho que exista dentro nem fora. O que é um buraco negro? É uma estrela gigante, 10 vezes maior do que o nosso Sol, que ela morreu, ela entrou em colapso, e aí ela em algum momento ela virou uma anã branca ou uma anã vermelha, ela passou por processos inflacionários, e aí ela queimou o resto de combustível que tinha, a gravidade voltou a puxar, ela se transformou em elementos mais pesados que se aqueceram, o ferro, por exemplo, e a força da gravidade foi tão intensa que ela foi comprimindo esses elétrons, e esses elétrons acabaram se transmutando em nêutrons. Ora, nêutron não tem polaridade, não tem, ele não é nem positivo nem negativo, então você não tem força de repulsão entre eles. E aí, a gravidade, o que ela faz beleza, você virou um nêutron, azar é seu. Ela acaba de sucumbir essa estrela. Então, ela pega todo o volume que ela tem e transforma isso em zero. Toda a massa, perdão, que ela tem, e coloca isso num volume infinitesimalmente pequeno. Entenda por infinitesimal aquilo que é infinitamente pequeno. É como se você pegasse 10 sóis e colocasse tudo aquilo de volume na ponta de um alfinete, ou seja, um volume basicamente zero. Isso é um buraco negro. Todo o volume contido, toda a massa contida num pequeno volume. Por que ele é chamado de negro? Porque você não tem volume, você não enxerga, nem a luz consegue escapar dessa gravidade. Então você tem os efeitos dele, porque tudo é tragado para dentro, para cima dele, mas você não enxerga, porque nem a luz consegue escapar. Se a luz não escapa, como é que a gente vai enxergar esse objeto? E aí, veja bem, por que eu digo que não tem dentro nem fora? Porque você tem uma gravidade muito grande te puxando, é como se sua cabeça entrasse para dentro do seu pé instantaneamente. E aí, quando isso acontece, você tem um aquecimento muito grande, aí você precisa também liberar a energia. Então você tem um jato de energia nas duas pontas de um buraco negro, tanto para cima quanto para baixo. Mas eu não acho que exista dentro e nem fora. O que vai existir é colapsar todo o tipo de matéria. Bem, senhores, então é o que eu já falei, essas primeiras estrelas começaram a morrer e foram jogando matéria, poeira, pedras, elementos químicos, gases no universo, e isso foi se aglutinando novamente e dando origem a novos elementos químicos, aos novos sistemas solares, isso ao redor de todo o universo. Então, na morte, durante o processo de vida do Sol, o que você tem além de hidrogênio e do hélio, a pressão ali, você ainda consegue, em sóis do tamanho do nosso aqui, a criação de carbono, do nitrogênio e do oxigênio. Nada além do que isso durante a vida dele. Agora, depois da morte, não. Em estrelas maiores, você consegue, durante a vida dessa estrela, ainda criar cálcio e alumínio. Então, essas estrelas maiores, aí eu diria de 5 a 10 vezes o tamanho da Terra, você tem todos esses elementos químicos daqui para cima, dentro desse Sol, sendo formados. Mais do que isso, o colapso, conforme eu já disse, aí você cria elementos químicos mais pesados, mas até o ferro só. Isso tem que ser estrelas muito grandes. Elementos mais pesados do que isso é o que eu disse. Você tem que pegar dois sóis, acelerá-los bastante e fazer bater um de frente para o outro. E aí o que você tem? Você tem uma onda de choque, uma pressão e um calor muito grande para você criar elementos químicos mais pesados por meio de nucleose, que é juntar um núcleo com outro núcleo para formar elementos mais pesados. Agora, você tem a transformação de elementos químicos por captura
de outros elementos químicos, mais precisamente de nêutrons. Isso é feito por bombardeio. Isso acontece ao longo do universo. Então você tem lá uma explosão, arremessou matéria em todas as direções, mas você tem nêutrons ali vagando em velocidades muito grandes que chocam com esses elementos químicos e acaba fazendo uma transmutação de um elemento por meio de bombardeamento. E aí você tem, sim, a criação de outros elementos químicos fora de um núcleo de uma estrela por meio, então, desses bombardeios. E, às vezes, é possível observar elementos químicos pesados sendo criados por meio desse processo. Não é o mais comum é a nucleose, mas essa transmutação de elementos químicos também é possível no universo. E aí você consegue criar elementos dessa forma até o chumbo. Não mais do que isso por meio de mutação, por meio de choque de partículas com grande velocidade de impacto. Mais do que isso, senhores, de fato é necessário acelerar dois sóis grandes e fazer bater um de frente com o outro para que você tenha elementos químicos mais pesados que isso sendo criados. Senhores, e aí esse processo ele vai se repetindo ao longo do universo, então você tem sistemas solares que morrem e são reconstruídos, né, o tempo todo por meio desses colapsos e explosões. Senhores, e aí neste processo, há 4,5 bilhões de anos atrás, o nosso Sol foi formado, né, fruto aí da terceira explosão, da terceira destruição do sistema solar que estava aqui. E nessa, então, foi aglutinando esses gases gerados por essa explosão, e aí formou o nosso Sol. Então, o nosso Sol ele é novinho. Ele tem aí 4,5 bilhões de anos, e ele está na meia-vida dele. Talvez, eu não sei se eu já dei essa notícia, acho que já. Ele só tem mais 4,5 bilhões de anos de combustível. Depois disso, já era, a gente tem que ir para outro lugar, porque se a gente ficar aqui, a gente vai ser queimado por causa daquele processo inflacionário, e se a gente conseguir, em Bom Mineirês, arredar uma beiradinha para lá, ainda assim, você vai ter ali um fogareiro, né? Uma trempe desligada, que é o nosso Sol, irradiando pouca energia, mas ainda assim irradiando, mas depois de alguns milhões de anos ele vai esfriar completamente, aí dançou geralzão, a gente tem que pegar a Terra, enfiar debaixo do braço e ir para outro canto, porque vai faltar energia aqui na Terra. E aí, claro, que veja bem, essa explosão que gerou o nosso Sol jogou um monte de matéria para tudo enquanto é canto, para poder essa matéria ir aglutinando, e essas colisões elas acontecem por causa da gravidade, né, a distorção do tecido espacial, que faz com que todo esse material comece a cair uns para cima dos outros, aglutinando isso, formando planetas, e no nosso caso, a formação da nossa Terra, muito quente. E aí, senhores, a nossa Lua, ela na verdade é um pedaço da própria Terra. Na verdade é um pedaço, a Lua é um pedaço da Terra. Tanto é que você encontra as mesmas coisas que tem aqui, lá. E isso aconteceu devido à colisão de um outro pequeno planeta do tamanho de Marte, que deu uma pancada no nosso planeta de lado. Se tivesse batido de frente, nós não teríamos a nossa Lua, porque os dois planetas seriam liquefeitos e se espalharia a matéria para tudo quanto é lado, depois eles iam aglutinar novamente, formando talvez um novo outro planeta. Mas essa pancada de lado arrancou um bom pedaço da Terra, e esse bom pedaço da Terra se chama Lua. E veja bem, para nossa sorte, porque para que haja manutenção da vida, um planeta precisa de algumas coisas. Primeiro, está numa região habitável. O que é uma região habitável? Nem muito perto do Sol a ponto de queimar, nem muito longe do Sol a ponto de congelar. Ela tem que estar a uma distância razoável. Segunda coisa, é preciso ter magnetismo. Por quê? Porque você tem radiações solares, você tem radiações do universo. Isso eu vou falar, quando eu estiver falando de eletromagnetismo, eu vou falar do campo magnético da Terra e da importância que ele tem para a manutenção da vida. Eu vou entrar em detalhes quando eu estiver falando de eletromagnetismo, eu vou deixar isso para uma segunda ocasião. Além disso, você precisa ter uma Lua. Por quê?
Porque a Lua, se nós não tivéssemos uma Lua, a nossa rotação seria de um peão que está perdendo energia. Claro que a Terra não estaria perdendo energia, mas ela teria um giro muito mais aberto, muito mais amplo. Isso faria com que o Equador oscilasse muito. Essas oscilações provocariam tempestades muito grandes. Então a Terra seria um local perigoso de viver por causa das grandes tempestades. Eu duvido que o planeta conseguisse suportar vida, ou pelo menos de forma tão ampla como a gente conhece aqui, se nós não tivéssemos a presença de uma Lua. A Lua, a gravidade da Lua acaba estabilizando o giro da Terra. Então ela tem pequena inclinação, de sorte que receba radiação razoável ao longo do planeta todo, e com um giro de rotação estável por causa da Lua. Então, ter uma Lua é extremamente necessário para que você consiga ter manutenção da vida naquele planeta. Ter atmosfera também, mas isso eu falo numa outra ocasião. Aqui, se bem que eu vou falar disso daqui a pouquinho. Além disso, você precisa ter uma vizinhança sangue bom. Você precisa ter grandes planetas na periferia, porque todos os objetos que tendessem a entrar no sistema solar, intra-sistema solar, se colidissem ou fossem desviados por esses planetas grandes. Então você tem que ter aí uma vizinhança sangue bom, que é o que acontece com o nosso sistema solar. Nós temos Júpiter lá longeão, que ele é gigante. Pra vocês terem ideia do tamanho de Júpiter, Júpiter é um Sol que não deu certo. Ele é gasoso, mas ele não tinha tamanho suficiente para que fosse comprimido e explodisse. Então ele acabou virando Júpiter. E para vocês terem ideia do tamanho dele, se a gente pegasse todos os outros planetas do nosso sistema solar, caberia com folga dentro de Júpiter, sem grandes problemas. Daí a importância que a gente tem de ter esse vizinho sangue bom na região, porque ele é tão grande que ou os cometas ou objetos errantes batem nele ou são desviados por ele para fora externo ao nosso sistema solar, e esses objetos evitam de colidir com a gente aqui, que é o que já aconteceu há um tempo atrás. Eu vou falar disso daqui a pouco. Bom, e aí, senhores, formado depois dessa colisão, o planeta nosso ele se liquefez e foi esfriando, né? E com o passar, para vocês terem ideia, a violência da batida foi tão grande que o dia na Terra, naquele período, durava 6 horas só. E à medida que o tempo foi passando, com a própria presença da Lua, a Terra foi desacelerando. Hoje o período de rotação é de 24 horas. Mas aí nós fomos sendo bombardeados, né, durante os próximos 600 milhões de anos por outros objetos vindos do sistema solar de todas as naturezas. E aí foram trazendo elementos mais pesados, mas para nossa sorte, ele trouxe também água. Essa água, ela pode ter vindo tanto dentro de cometas, ou seja, água sólida, né, que colidiu, e essa água foi ficando por aqui, ou minúsculos cristais de sais contendo gotículas de água. E aí foram necessários mais de 20 milhões de anos essa água caindo aqui continuamente para que a gente conseguisse cobrir o planeta com água. A água não era nossa, mas já tem tanto tempo que ela está aqui que a gente já pode chamar essa água de minha. Senhores, e aí veja bem, você tem uma água que resfriou a crosta desse planeta, mas você tem problemas, porque nesse período você ainda não tinha uma atmosfera, então a luz do Sol penetrava e evaporava essa água com uma velocidade muito grande. Então deve ter caído muita água aqui para conseguir sobreviver. Essa crosta esfriou, então você tem ali uma panela de pressão, né? Você tem um núcleo muito quente, muito ativo, e em um determinado momento essa energia ela vai ser liberada, e essa energia é liberada na forma de vulcão. Claro que isso vai gerar fumaça adoidado, claro que isso vai cobrir de cinzas o planeta, claro que isso vai bloquear a luz do Sol, claro que não vai entrar radiação solar no planeta, claro que as temperaturas vão cair, claro que o planeta vai congelar. Né? E esse foi o que aconteceu com o planeta Terra.
outros vulcões foram surgindo, criando mais ilhas, né? E isso vai subindo, né, do fundo do oceano para criar esse caminho para essa lava, e isso vai criando espaços, né, terras firmes, e você vai juntando esses vulcões até você ter aí os continentes sendo formados. Evidentemente, nós passamos então por esse período glacial. Claro que suspeita-se que nesses bombardeios que a Terra sofreu, a composição disso com mais eletricidade de raios e acabou criando uma estrutura com carbono, e essa estrutura foi chamada aminoácido, que é a primeira forma de vida mais simples, né? Eu diria, primeiro objeto mais organizado que existe é o aminoácido, e esses aminoácidos foram aglutinando no fundo desses oceanos, criando aí as primeiras estruturas, que foram as bactérias. Essas bactérias começaram a utilizar a luz do sol para se alimentar, e veja bem, alimentar de luz do sol lê-se fotossíntese. Então, essas primeiras bactérias deram origem às árvores que nós conhecemos, né? As algas, enfim. E isso foi liberando oxigênio no planeta, e esse oxigênio, depois de milhões de anos, foi criando, aí, depois de 1 bilhão de anos, na verdade, foi criando a atmosfera do planeta, e deixando o planeta um pouco mais parecido com o que a gente conhece, mas de longe. Ainda tem uma série de modificações que o planeta Terra teria que sofrer para chegar nas condições que a gente conhece hoje. Esses vulcões foram então se aglutinando, passado 3,5 bilhões de anos, você começa a ter terra firme. Esse conjunto de terra firme era chamado de Pangeia, né? Estava tudo interligado, né? Todos os continentes interligados. E claro que você tem o núcleo da Terra derretido, então você tem essa crosta dançando em cima desse núcleo. Isso é muito extenso, você tem pressões, calores, e isso vai rachando a estrutura. E aí, 750 milhões de anos atrás, nós tivemos esses continentes sendo rachados e redistribuídos, criando aí o que a gente conhece hoje, esses continentes separados. A Terra é cíclica, viu? Esses vulcões foram juntando, criou-se os continentes, esses continentes foram rachando, criando as placas tectônicas. Essas placas tectônicas se afastaram, muito provavelmente daqui um tempo a Terra se modifique de novo, a tendência dessas placas é juntarem, assim que elas se colidirem, novo processo de afastamento, e aí e por aí vai, como se diz em inglês, as go on, né? Por aí vai. Então, veja bem, a Terra é um organismo cíclico, e esse processo cíclico destrói e reconstrói. E num desses processos de destruição, uma série de vulcões lançou, então, essas fumaças, esses dióxidos de carbono na natureza, e aí é o que eu disse, né? Bloqueou a luz do sol, temperatura caiu, e nós tivemos aí 150 milhões de anos com temperaturas de menos 50 graus, até que esses vulcões resolveram acordar de novo, viu? E aí aqueceram o diabo do planeta. Mas veja bem, bom, aqueceu, derreteu esse gelo, liberou o dióxido de carbono, e aí saímos da era do gelo para um período aí já aonde esses gelos foram derretidos. E aí você tem vapores de água, luz ultravioleta, e o que você tem então é a transformação disso em água oxigenada. Olha que maravilha! Essa água oxigenada, depois de mais radiação, ela vira O3, que é ozônio. Esse ozônio passa então a bloquear essa luz ultravioleta. Olha só, isso é bacana, porque veja bem, você não tem radiação queimando a superfície do planeta. Se você não tem essa radiação por causa do ozônio, que vai absorver essa luz ultravioleta, significa que esses raios não batendo na superfície da Terra permita que vida possa acontecer na superfície do planeta, muito diferente de Marte. Marte, por exemplo, o núcleo dela endureceu, ele resfriou.
Se resfriou, você não tem produção de campo magnético. Eu vou mostrar essa foto um pouquinho mais para frente, daqui a 3 aulas. Se você não tem a produção de campo magnético, ora, você tem então tudo enquanto é tipo de radiação penetrando, porque essas radiações não são desviadas pelo eletromagnetismo do campo. Se essas radiações penetram na superfície do planeta, você queima tudo que está lá e é impossível ter vida num planeta desse. E olha, veja bem, além de queimar, você destrói a atmosfera. Se você destrói a atmosfera, o vapor de água, todo ele se perde. Então, Marte não tem muita água lá, não. Há de se esperar que tenha água, porque o mesmo processo que trouxe a água aqui levou água para a Lua, levou água para Marte, levou água para um monte de outros planetas. Agora, o único do Sistema Solar, por enquanto, que a gente sabe que preservou a atmosfera, ou que foi capaz de manter uma atmosfera, foi o planeta Terra. E acredita-se que Ganimedes, que é uma das luas de Júpiter, tenham condições razoavelmente parecidas com a da Terra. Ainda não se tem comprovação. Acredita-se que lá, numa daquelas luas, a Ganimedes mais precisamente, tem a atmosfera. Se tem atmosfera, você pode ter água em todos os estados possíveis. Você pode ter água em estado líquido, sólido e gasoso. Se você tem água em estado líquido, muito provavelmente você deve ter vida lá. Bom, senhores, claro que a vida foi evoluindo no nosso planeta, essas bactérias evoluíram e deram forma a seres muito mais complexos. Esse gás ozônio que foi criado, né, primeiro o oxigênio foi transformado em água oxigenada, e essa água oxigenada foi transformada em O3, que é ozônio, e esse ozônio, então, permitiu que essa luz ultravioleta não queimasse a superfície da Terra, favorecendo aí o florescimento de vida também na superfície do planeta, não só na água. E é claro que aí 15 milhões de anos, ou seja, recentemente, há 360 milhões de anos atrás, a gente passou a ter criaturas mais complexas, mais elaboradas. Um grande salto para a vida foi esses seres que eram marinhos e dependiam da água, começaram a desenvolver tecnologias interessantes, por exemplo, criaram o tal do ovo, e aí já não dependiam tanto da água para reprodução. Então, esses animais eles migraram da água para a terra, eles já conseguiam reproduzir e viver em terra. E aí, senhores, mais uma vez, passados 250 milhões de anos, novamente vulcão em erupção, extinção em massa, a vida na Terra sobreviveu 5%. E como se sabe disso? Cara, você acha vestígios disso, né? Você acha seres organizados na forma de carbono, você consegue datar o carbono, e aí você consegue saber quantos milhões de anos tem aquele objeto que um dia foi vida, ou seja, que foi originado na forma de carbono. E aí você consegue entender o período que esses objetos, esses seres viveram. Então, você consegue datar, daí você tem uma noção exata do que pode ter acontecido com o planeta. E aí você pega, por exemplo, nessas geleiras, eles cravam lá o que se chama de testemunho. O que é um testemunho? Um cano. E aí você retira amostras de gelo de profundidades imensas. E aí esse gelo foram neves que foram caindo, acumulando e guardando informações daqueles períodos ali onde eles estavam caindo. E aí você consegue saber, dentro desse testemunho, dentro desse cano, as diversas camadas de gelo que tinha no planeta naquele período, o que aconteceu naquele período, e as pessoas começam a formar ou formular teorias do que pode ter acontecido com o planeta. Ou seja, o planeta Terra ele já passou por aquecimento global algumas vezes, ele já passou por destruição em massa algumas vezes. A vida sobreviveu. Claro que o homem ele está modificando o planeta, deixando o que eles chamam de pegada. Está. O homem está aquecendo o planeta? Está. Ele já conseguiu atingir uma escala
de atuação global. Mas, independentemente disso, o planeta passa por ciclos naturais de aquecimento global. Então, senhores, nós não precisamos que nenhum objeto caia na nossa cabeça, não. O próprio planeta, ele vai fazer isso. Ele faz isso de tempos em tempos. Ele simplesmente destrói a vida e recria a vida na sequência. Então, por muito que a gente destrua esse planeta, não estou dizendo que nós não estamos fazendo isso, eu só estou dizendo que nós também estamos fazendo isso, nós não vamos conseguir acabar com o planeta, nós vamos conseguir acabar com nós mesmos. O planeta, daqui a alguns milhões de anos, ele se reestabelece, ele se organiza de uma outra forma. Quem vai dar conta de sobreviver a isso? Não sei. Provavelmente não seremos nós. Serão outros seres que tenham condições de se adaptar a pouco alimento, pouco oxigênio, enfim. Com certeza não seremos nós esses seres. Barata. Essa é uma outra, se não me engano, é a quinta notícia ruim. Senhores, aí há 50 milhões de anos atrás, perdão, há 200 milhões de anos atrás, 50 milhões de anos depois disso, o nosso clima se estabilizou, o planeta ficou lindaço na forma que a gente conhece hoje. Ou seja, a Terra, do jeito que ela foi entregue para nós, ela é novinha, ela tem só 200 milhões de anos. E é isso. Esses seres que evoluíram a partir disso e que viveram muito tempo, foram os dinossauros. Eles viveram 135 milhões de anos na Terra. Nós temos só, se não me engano, 32 mil anos. Eu acho que é isso. 32 mil anos. Não, 320 mil anos nós temos. Os dinossauros viveram 135 milhões de anos. E aí vem uma notícia ruim. Nós não vamos viver 135 milhões de anos sobre a Terra, porque tem 2 problemões aí para a gente resolver. Eu acho que eu não vou dar conta de mostrar isso para vocês hoje, mas eu vou deixar um vídeo, né, do universo. Tem aí uma estrela vindo na nossa direção, ela está a 65 mil anos-luz da gente. Aliás, 65 anos-luz. Anos-luz é o seguinte, você pega um objeto, acelera a velocidade da luz. Daí a 65 anos ele chega, que é o Sirius A. Ele está no cinturão de Oort, que é na periferia do nosso universo, do nosso sistema solar, perdão, e ele está vindo na nossa direção. 65 anos-luz equivale a 1,5 milhões de anos para chegar até esse cinturão de Oort. Esse cinturão de Oort é onde estão os destroços da criação do nosso sistema solar. Então você tem lá pedras de todos os tamanhos, você tem lá gelo, cometa, isso tudo está lá paradinho, bonitão. Sirius A está vindo na nossa direção. Quando o campo gravitacional de Sirius alcançar esse cinturão, vai começar a empurrar um monte de objetos para dentro do nosso sistema solar. Aí nós vamos ter que contar com os bons vizinhos. Ou Júpiter amortece a maioria desses objetos, ou desvia essa porcaria para longe, porque caso contrário, um desses objetos vai cair na nossa cabeça e, sinceramente, vai acabar com esse troço aqui. Então, essa é a 6ª notícia ruim de hoje. Daqui a 1,6 milhões de anos, nós vamos ter objeto caindo na nossa cabeça aqui, que foi o que aconteceu com os dinossauros. Há mais ou menos 190 milhões de anos atrás, um objeto aí de 2,5 metros, um objeto que caminhava aí a uma velocidade de 2,5 metros. Peraí, tem um troço errado aqui. 190 milhões de anos atrás, continentes se separaram. Ah, não, aqui está falando de outra coisa. Os continentes se separaram, beleza, aí veio sim um objeto a 70 mil quilômetros por hora e caiu ali na altura do Golfo do México. Esse objeto era grande, ele tinha 10 quilômetros de extensão. Você pensa um objeto desse tamanho a uma velocidade gigantesca dessa, 170 mil quilômetros por hora, daqui a Maceió, acho que tem 3.500 quilômetros. Ele viaja daqui a Maceió trocentas vezes em uma hora. Você imagina um objeto desse tamanho, com essa velocidade, batendo na Terra. O impacto disso vai lançar pedaços da Terra para tudo enquanto é canto também. Mas vai gerar uma onda de choque gigantesca. Um calor infernal. Foi o que aconteceu com os dinossauros. E aí, veja bem, nuvem de poeira bloqueia a luz do Sol,
luz do sol, planta não faz fotossíntese, planta não faz fotossíntese, não gera oxigênio, morre, não tem como alimentar os bichinhos, morre os grandões, né? Aquele que precisa de muita comida, dançou. Quem não precisava de tanta comida, que era o nosso caso, se deu bem. Bom, o planeta, obviamente, se recuperou, se reestruturou, os seres surgiram, e aí nós tivemos mamíferos há 47 milhões de anos atrás, e 20 milhões de anos atrás, agora sim, o planeta está aí lindaço, do jeito que a gente conhece hoje, bonitão desse jeito. Há mais ou menos 4 milhões de anos atrás, os primeiros seres humanos surgiram, mas nós, né, o Homo sapiens é há 230 mil. Os dinossauros ficaram, acho que 160 milhões de anos, não foi isso que eu falei agora há pouco? Nós só temos um pedacinho do tempo deles aqui, 0,25 milhões de anos. Eles ficaram 160 e tantos milhões de anos. Ou seja, a nossa passagem aqui pela Terra ela é muito recente. Senhores, eu passaria agora um filme sobre o tamanho do universo. Eu acho que eu já falei demais. Os senhores devem estar relativamente cansados. Já são quase 9 horas. Eu vou colocar esses 3 filmes, né, um mostrando o tamanho do universo, falando sobre a gravidade na forma que Einstein enxergou, e falando um pouquinho de eletromagnetismo. Eu vou pendurar isso lá no AVA, para que vocês deem uma olhada. Quem tiver curiosidade, acho bacana, principalmente esse filme sobre o universo, ele é bastante interessante. E aí vem a última notícia ruim. Há 2 milhões de... daqui a 2 milhões de anos, nós temos Andrômeda, que é uma galáxia que está vindo na nossa direção, vai se chocar com a gente aqui daqui a 2 milhões de anos. Então, veja bem, a gente está na merda, porque daqui a 1 milhão de anos, 1,6 milhões de anos, Sirius A vai começar a empurrar objetos na nossa direção. Se a gente sobreviver, daqui a 2 milhões de anos, Andrômeda se choca com a Via Láctea. Se a gente sobreviver, daqui a 4 milhões de anos e meio, o Sol apaga. Então, ou seja, as notícias não são muito boas. Então, se eu tivesse que dar algum conselho para os senhores, seriam: viva a vida, porque ela vai acabar, no mais tardar, na melhor das hipóteses, daqui a 4 milhões de anos e meio. Senhores, sair na rua. como é que é? Tô com medo até de sair na rua agora. Senhores, eu vou deixar esse filme, então, para passar, para vocês assistirem. Acho que vale a pena, principalmente esse do universo, ele é bastante interessante. Eu acho que vale a pena. Eu vou encerrar essa aula, ela já foi comprida demais e acredito que um pouco cansativa também. A ideia é que vocês entendessem um pouquinho, né, de aonde nós estamos, como nós estamos e por que nós estamos aqui nesse universo. E veja bem, eu já dei essa notícia que um dia todos os sóis vão se apagar no universo. E aí o universo inteiro vai perder a energia. Então a gente tem que dar um jeito de ir para outro universo. Eu não vejo motivo para existir um único universo, né? Eu acredito que existam, da mesma forma que houve uma explosão dando origem ao nosso universo, deve ter acontecido outras explosões por aí, dando origem a outros universos que a gente desconhece pela própria distância, que é muito longa, né? E a vida humana ela é muito curta. Então, muito provavelmente, nós vamos precisar de muita evolução e muita tecnologia para conseguir vasculhar o nosso universo e ainda assim vasculhar outros universos. Mas eu espero que eles existam, porque daqui a muitos bilhões de anos, toda a energia, todos os sóis vão se apagar no nosso universo, e aí a gente vai precisar de ir para outro. Senhores, espero que vocês tenham gostado da aula. O objetivo realmente era mostrar, situar um pouco das coisas. Dessas 4 energias do universo, nós vamos usar só uma, que é o eletromagnetismo, para situar a nossa disciplina. Senhores, alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Não, professor. Tá tranquilo. Maravilha. A aula foi bem esclarecedora. Espero que vocês tenham gostado, pelo menos para entender um pouquinho
aonde nós estamos, o porquê nós estamos aqui, enfim, como é que as coisas funcionam. É bastante legal. Eu gosto muito de estudar sobre essas coisas, de ler sobre essas coisas. E tudo está tudo muito interligado, né? Se você pega, por exemplo, as estações do ano, se você pega o ciclo da água, né? Isso tudo tem a ver com variações de energia, isso tem a ver com renovação, né, de temperatura do planeta. Então você pega os furacões. O que os furacões fazem é simplesmente pegar a temperatura do planeta e dar uma misturada nela para que não fique ou frio demais numa ponta ou quente demais numa outra ponta. Então esses ciclos, todos eles estão interligados num sistema muito preciso, né? Funcionando como um relógio para que você tenha manutenção da vida aqui no planeta. É muito legal entender um pouquinho dessas coisas. Mas é isso, senhores. Na próxima aula, então, eu vou fazer uma revisão aí da matemática necessária para que a gente sobreviva aí nesse curso, tá bom? Agradeço muitíssimo a paciência de vocês terem me ouvido aí por mais de 2 horas, e aí eu encontro vocês na terça que vem. Eu vou salvar essa aula aqui e vou pendurar lá no AVA para quem quiser depois assistir, enfim, não perdeu. Tá bom, senhores? Muito obrigado, um grande abraço a todos e eu vejo vocês na próxima aula. Falou, professor. Beleza, Falou, professor. professor. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau. Boa noite, turma. Não saiam de casa. Isso aí. É verdade. Não saiam. Você para tomar cerveja pode. Opa, pode chamar aí que não tá indo. Opa, tamo aí. Senhores, eu vou interromper essa gravação aqui, tá bom? Um abraço. Valeu. Falou.